Olha só, imagina descobrir que o ingrediente mais famoso da estética mundial, tipo o absoluto queridinho, o ácido hialurônico, pode na verdade estar meio que desligando as fábricas de colágeno no rosto humano. É uma mudança de paradigma bem drástica, né? Demais. E hoje a gente vai desconstruir esse mito de que preencher um espaço vazio é, assim, a mesma coisa que rejuvenescer um tecido. Com certeza, porque por muito tempo a visão dominante na estética era puramente arquitetônica, sabe? Faltava volume numa área, a gente ia lá e adicionava um gel para compensar. Aham. Só que isso é uma solução mecânica, visual, biologicamente falando, é só um curativo temporário. A verdadeira regeneração celular, aquela reconstrução da matriz da pele de dentro para fora, exige uma sinalização muito mais sofisticada. E é exatamente por essa necessidade de ir além do óbvio que a nossa imersão de hoje é tão exclusiva e fascinante. A gente precisa deixar claro que esse é um material exclusivo dos alunos da mentoria ampla facial, que é a mentoria do Dr. Gustavo Martins, lá do Rio de Janeiro. Nossa, ter acesso a essa curadoria de conhecimento é algo formidável para quem estuda a área. Sem dúvida. E para dar a dimensão exata do que a gente está analisando hoje, esse documento faz parte de um acervo riquíssimo. A gente tem todos esses temas e muitos outros em revisões bibliográficas feitas justamente para guiar os estudos dos alunos. Exato. Além das aulas gravadas sobre os principais temas da harmonização orofacial, como toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, biorregeneradores e, claro, o método full face dele, o Natural Up, focado sempre em naturalidade e durabilidade. E a peça central desse documento de hoje, que é de abril de 2026, é a ciência bem rigorosa por trás do Radiesse Plus, né? Que é aquela formulação de hidroxiapatita de cálcio combinada com o gel de carboximetilcelulose. O famoso KHCMC. Isso, KHCMC. E a grande missão que vai guiar a nossa conversa: entender o porquê. Sabe, por que essa formulação age de uma maneira tão radicalmente diferente e superior no tecido humano? A gente vai mergulhar fundo na bioestimulação real, no conceito de mecanotransdução e na neocolagênese. Perfeito. E para ancorar essa discussão na biologia correta, a gente precisa primeiro redefinir o envelhecimento. Porque a olho nu, envelhecer parece ser só a pele cedendo à gravidade ou marcando linha de expressão. Sim, é o que todo paciente reclama, né? Exatamente. Mas no nível microscópico, o envelhecimento é a degradação lenta e progressiva da matriz extracelular. É a falência daquele andaime tridimensional que sustenta as nossas células. Certo. Então, o objetivo de usar produtos como o Radiesse Plus não é só inflar o rosto, e sim fornecer as ferramentas exatas para que o próprio organismo reconstrua esse andaime natural. Entendi. Então vamos começar quebrando esse conceito em partes, olhando para a anatomia do produto em si. Pelo que eu vi aqui, o Radiesse Plus tem uma composição de duplação bem interessante. 30% do volume total são microesferas de hidroxiapatita de cálcio, e essas esferas estão suspensas em 70% de um gel carreador de carboximetilcelulose, o tal do CMC. E essa proporção é brilhante, porque cada componente tem um papel bioquímico e físico muito distinto. A hidroxiapatita de cálcio é um biomaterial biocerâmico. Biocerâmico. Isso significa que a estrutura química dela é praticamente idêntica à porção mineral dos nossos próprios ossos e dentes. E isso garante uma biocompatibilidade extrema, reduzindo o risco de rejeição a quase zero. Nossa, faz todo sentido. Pois é, só que, pensa bem, injetar tipo uma poeira de cerâmica seca na pele é impossível. O corpo precisa de um veículo para que essas esferas sejam distribuídas de forma homogênea. E é para isso que servem os 70% daquele gel de CMC. E lendo o material fica muito claro para quem estuda isso que esse gel passa longe de ser só um meio de transporte inerte. Ele tem umas propriedades físicas impressionantes. Impressionantes e muito bem documentadas pela ciência de materiais. O CMC é, um derivado de celulose solúvel em água, super aprovado e reconhecido como seguro pela FDA. E o documento do Dr. Gustavo destaca 4 propriedades que tornam esse gel ideal para a clínica. Quais são? É como uma esponja aberta que permite que as células transitem
por ele. Aham. A segunda é o comportamento pseudoplástico. Olha, pausa rápida aqui, porque comportamento pseudoplástico soa meio complexo para quem está ouvindo agora. Mas quando eu li a explicação da física da coisa, eu lembrei imediatamente de um frasco de ketchup. Um frasco de ketchup. É. Sabe quando o ketchup parece totalmente sólido e não sai do vidro de jeito nenhum, mas aí no momento em que ele sofre uma pressão forte, tipo uma agitação, ele afina, vira quase um líquido, escorrega com facilidade e quando cai no prato volta a ficar firme de novo? É exatamente isso que esse gel faz dentro da serinha, não é? Nossa, é a analogia perfeita. É exatamente a física dos fluidos não newtonianos a favor da medicina. Sob a pressão do êmbolo da seringa, o gel afina, protege as microesferas de cálcio para que elas não sejam esmagadas e passa suavemente pela agulha, que é fininha. E depois? Assim que entra no rosto e a pressão para, ele recupera na hora a alta viscosidade. Isso impede que o produto escorra para áreas indesejadas e garante uma suspensão perfeita das esferas. Uma engenharia fabulosa. Sem dúvida. Além disso, a terceira propriedade é um perfil antibacteriano bem notável. O texto pontua que ele é o único preenchedor que não demonstra afinidade ou interação com o Staphylococcus aureus. Que é aquela bactéria comum na pele que causa muita complicação, né? Isso, exatamente. E a quarta vantagem é que o CMC não é um ímã de água hiperativo, então ele gera um edema mínimo, não incha o rosto de forma exagerada naqueles dias seguintes à aplicação. O que nos leva ao cerne do documento, que é o mecanismo de dupla fase. A fase 1 seria a volumização instantânea. Aquele gel entra, cria o volume físico e entrega a correção estética ali na hora, no momento em que o paciente levanta da cadeira. Aham. Mas a fase 2, que é o rejuvenescimento real, que dura de 12 a 18 meses, essa só acontece graças às microesferas de cálcio, depois que o gel inicial vai embora. Exato! O gel de CMC cumpre esse papel mecânico de criar espaço e volume. Mas a vida dele no tecido é curta. Ele se degrada rápido, em questão de 2 a 4 semanas, chegando no máximo a 4 meses. Ele simplesmente se dissolve e é eliminado pelo corpo. E fica só hidroxiapatita. Isso! O que sobra no tecido é apenas o scaffold, sabe? Aquele arcabouço tridimensional feito pelas microesferas de biocerâmica. Sabe que durante a leitura dessa parte, uma imagem muito clara se formou na minha cabeça para ilustrar para quem nos ouve. É tipo montar uma barraca de acampamento enquanto se planta uma muda de árvore no mesmo terreno. Como assim? A barraca, que seria o gel de CMC, fornece a estrutura, o abrigo e o volume imediato que a gente precisa para passar a noite. Mas a barraca é feita de tecido, é temporária. O vento e o tempo vão acabar desmontando ela. Só que, enquanto ela está ali armada, garantindo a estrutura, a muda da árvore, que são as microesferas de cálcio, está criando raízes profundas e firmando o solo. Quando a barraca finalmente some, a árvore já cresceu, está forte e consegue sustentar o ambiente sozinha. Uma excelente forma de visualizar o processo. A barraca é o efeito mecânico passivo e a árvore é o efeito biológico ativo, duradouro, vivo. E o grande segredo científico aí é entender como essa semente vira árvore. Como que aquelas pequenas esferas inertes conseguem convencer as células da pele a fabricar colágeno novo. E a resposta para isso é o pilar central de toda essa revisão bibliográfica: a mecanotransdução. Exatamente. Esse termo é fantástico. Mecanotransdução. Em uma tradução mais livre, seria tipo a ciência do toque físico. A capacidade que uma célula tem de pegar um estímulo puramente mecânico, um esbarrão, um apertão e transformar isso num sinal químico dentro dela. E se a gente pensar bem, no escuro do nosso tecido subcutâneo, as células não têm visão, audição nem olfato. A forma primordial de uma célula perceber o mundo ao redor é tateando, né? Sentindo a rigidez do ambiente, a tensão mecânica. E o documento traz uma evidência super robusta sobre isso, citando o estudo de Naueg e colaboradores, que foi publicado em 2022. Essa pesquisa estabeleceu meio que uma lei inquebrável para o rejuvenescimento com hidroxiapatita de cálcio. Qual seria essa lei? A produção de colágeno tipo 3 depende exclusivamente do contato físico direto entre o fibroblasto e a microesfera.
Olha, esse detalhe da exclusividade é de cair o queixo. Porque as fontes deixam claro que não adianta, inundar o tecido com litros de produto. A biologia não está nem aí para a quantidade total de material na seringa. Não mesmo. A única métrica que importa para a célula é quantos fibroblastos conseguem, de fato, encostar na superfície dessas esferas. Precisamente. E o processo celular que acontece durante esse toque é, uma obra-prima da natureza. Imagina o fibroblasto tateando ali a área. Quando ele encosta na superfície rígida da microesfera, essa resistência mecânica tensiona a membrana da célula. Certo. Essa tensão física ativa mecanorreceptores específicos. O documento até detalha um deles em particular, que é o canal iônico TRP4. E o que seria esse canal na prática? Imagina o TRP4 como uma escotilha minúscula na superfície da célula, ligada a uma mola. Quando o fibroblasto estica a membrana dele ao se ancorar na esfera rígida, a força mecânica puxa essa mola e abre a escotilha. Ah, entendi. E no exato momento em que ela se abre, ocorre um influxo massivo de íons de cálcio, que estavam lá de fora para dentro do fibroblasto. E para completar, a própria microesfera vai sofrendo uma degradação natural, muito lenta, liberando ainda mais cálcio ali naquele microambiente. E esse cálcio todo é importante por quê? Porque na linguagem intracelular, uma inundação repentina de cálcio é tipo sinal de alarme supremo. É o gatilho que avisa o núcleo da célula. Acorda, se multiplica e começa a sintetizar matriz extracelular imediatamente. Caramba! Expandindo um pouco aquela nossa metáfora clínica para entender melhor essa biologia, a gente pode pensar nessas microesferas espalhadas no rosto como minúsculos botões de ativação. Gostei, botões de ativação. A fábrica de colágeno, que é o fibroblasto, precisa caminhar até lá e apertar fisicamente o botão para ligar o maquinário pesado. Isso me faz pensar muito sobre a técnica de aplicação, sabe? Se o segredo é garantir que a fábrica alcance o botão, então injetar um bolo gigante de produto num único ponto seria um erro absurdo, certo? Com certeza. Seria o equivalente a amontoar milhares desses botões num canto isolado de uma sala imensa. A maioria das fábricas não ia conseguir chegar perto para apertar. A sua intuição clínica está corretíssima, e a ciência lá no texto confirma isso. A densidade de distribuição das esferas afeta profundamente o remodelamento da pele. O documento enfatiza que uma menor densidade de microesferas por área, ou seja, um espaçamento estratégico e inteligente entre elas, gera uma quantidade muito maior de colágeno. Porque mais células conseguem tocar. Isso. Se as esferas são injetadas num aglomerado denso, só os fibroblastos que estão na periferia dessa massa conseguem tocar nelas. As esferas presas no meio do aglomerado viram um peso morto. O fibroblasto precisa de espaço tridimensional livre para se esticar, agarrar uma fibra natural de um lado e a microesfera rígida do outro, criando essa ponte de tensão. É a tal da tração mecânica. Exato. Se não tem espaço para a célula se ancorar e puxar, não tem força física. E sem força física, aquele canal TRPV4 que a gente falou, ele não se abre. E se esse contato físico direto é a regra de ouro, assim, irrefutável, para produzir colágeno, me surge uma dúvida enorme que o documento aborda com precisão. O que acontece na biologia da pele quando a gente injeta um produto que cria, de propósito, uma barreira entre a célula e a microesfera? Estou pensando especificamente nessa febre gigantesca que tomou conta do mercado, os preenchedores híbridos. Esse é, sem dúvida, o debate mais quente da harmonização facial atualmente. E a revisão guiada pelo Dr. Gustavo trata disso com uma frieza científica bem reveladora. Pois é. Produtos híbridos tentam combinar, na mesma seringa, a hidroxiapatita de cálcio com o ácido hialurônico. O mais conhecido do grande público talvez seja o Harmonica, né? Sim, a promessa comercial soa muito atraente. Unir o poder hidratante de um com a firmeza do outro. Exato. Mas a revisão sistemática de Mecani e colaboradores de 2025 traz um choque de realidade formidável.
Ao analisar a fundo a literatura médica, eles concluíram que simplesmente não há evidência clínica de que misturar esses dois compostos seja superior ao uso da hidroxiapatita pura que tem no RADS tradicional, quando o objetivo é a neocolagênese. O que, para ser sincero, parece não fazer sentido lógico num primeiro momento, já que são dois produtos excelentes. Por que a mistura não supera o original? É que a falha não está nos ingredientes separadamente, mas na física da barreira que o carreador cria. A gente volta àquela diferença crucial entre os Gs. O Radiase usa o CMC. Como a gente viu, ele é altamente poroso, cheio de furos e dissolve completamente em até 4 meses. E as esferas ficam limpas, né? Nuas e prontas para o abraço dos fibroblastos. Isso mesmo. Já nos produtos híbridos, o gel carreador é o ácido hialurônico reticulado, que tem propriedades bem opostas. Ele é um gel espesso, coeso, denso e feito para resistir à degradação. Estudos laboratoriais rigorosos, usando modelos murinos. Apenas traduzindo rápido para quem não é da área laboratorial, estudos com camundongos e ratos, certo? Isso. Perfeito. Esses estudos mostraram que certos géis de ácido hialurônico de alta reticulação podem persistir no tecido vivo de 8 meses até, pasme, incômodos 5 anos. 5 anos de um material denso bloqueando o caminho. Caramba! E o texto ainda adiciona um detalhe meio assustador sobre a atração por água. O ácido hialurônico tem a capacidade de ligar até 6.000 vezes o seu próprio peso em água. E esse é o golpe final na mecanotransdução. Essa capacidade estrondosa de puxar água incha o tecido, transformando aquele microambiente num espaço hiperidratado, inchado e excessivamente macio. Lembra que a célula precisa de um chão firme e rígido para puxar e tensionar a membrana? Lembro, claro. Então, se o ambiente ao redor dela virou uma gelatina mole, cheia de água por causa do ácido hialurônico, a tensão mecânica desaparece. O fibroblasto tenta se ancorar, mas ele escorrega. Nossa! E sem sentir a força de tração, a célula entra num estado quiescente, tipo uma dormência mesmo. E as fábricas de colágeno simplesmente não ligam. Deixa eu bancar o advogado do diabo por um segundo. A percepção do público em geral é que o ácido hialurônico é o super-herói supremo da pele. Ouvir que ele pode atrapalhar o colágeno parece meio que uma heresia estética. Pode parecer, mas é a física do processo. Mas, tentando visualizar toda essa física fluida que você acabou de explicar, usar o ácido hialurônico reticulado como carreador dessas esferinhas de cálcio seria o equivalente a tentar apertar aquele botão de ativação que a gente falou antes, usando uma luva de boxe gigante, grossa e completamente encharcada de água? É bem por aí. A célula até percebe que a parede está ali e sabe que o botão existe, mas a luva encharcada não permite de jeito nenhum que o dedo faça o contato. E pior, a luva fica presa na mão da célula por anos. A analogia da luva de boxe encharcada cristaliza perfeitamente o alerta dessas publicações. A pesquisa de Aguilera e equipe, de 2023, corrobora isso ao demonstrar que o material do RADS, o KHCMC, tem um grau de porosidade vastamente superior a qualquer preenchedor de ácido hialurônico testado no mercado. A falta de porosidade age literalmente como essa luva, isolando o alvo e silenciando a comunicação mecânica. É impressionante como a compreensão profunda da biologia muda a nossa visão sobre as ferramentas que a gente usa na clínica. E para quem ainda duvida da teoria, o material bibliográfico apresenta dados incontestáveis do mundo real, resultados lado a lado no mesmo paciente, aquele chamado estudo split face. Onde se aplica um produto do lado direito do rosto e outro diferente do lado esquerdo. Exatamente. Neste caso, Radiesse versus Juvederm Voluma, que é ácido hialurônico puro de alta densidade. E em ciência, o ensaio split face é o padrão ouro, né? Ajuda a eliminar variáveis genéticas ou de estilo de vida, já que é a mesma pessoa recebendo ambos os tratamentos. Sim. E as biópsias feitas 9 meses após a aplicação trazem números irrefutáveis. O lado tratado com a tecnologia do Radiesse apresentou uma produção de colágeno tipo 1, 31,6% maior que o lado do ácido hialurônico. Para a elastina, que é a proteína que dá aquela elasticidade da pele, a superioridade foi de 18,3%. Olha, olhando a tabela, o dado que mais salta da página e grita por atenção não é nem o colágeno nem a elastina.
é um aumento vertiginoso de 102,2% na angiogênese promovida pela hidroxiapatita de cálcio. E aqui a gente precisa aprofundar um pouquinho. Mais de 100% de aumento na criação de novos vasos sanguíneos. Um número absurdo, né? Sim. Por que quem atua com harmonização facial deve se importar tanto com a formação de pequenos vasos, em vez de ficar falando só sobre a firmeza do colágeno? Olha, essa pergunta separa o raciocínio comum da maestria biológica. A gente é ensinado a endeusar o colágeno como se ele fosse a única peça do quebra-cabeça. O colágeno é excelente, ele forma as paredes e a fundação da casa, mas a neovasculatura, a angiogênese, é todo o sistema de encanamento, eletricidade e ruas de acesso a essa casa. Perfeito. De que adianta construir uma mansão espetacular no meio do deserto se não tem vias para entregar água e comida? Sem a criação de novos vasos capilares, as células responsáveis por manter esse colágeno vivo não recebem oxigênio e nutrientes. Dobrar a angiogênese significa inundar o tecido de vida. Isso garante que a pele não fique apenas firme, mas que recupere aquele brilho natural, a textura aveludada e a resiliência de um tecido jovem e vigorosamente nutrido por anos. Uma mansão no deserto versus uma casa conectada a uma infraestrutura perfeita. Isso traduz lindamente a diferença na qualidade da pele. E o documento do Dr. Gustavo ainda joga luz sobre um último fator crítico para que essa reconstrução seja bem-sucedida, que é a inflamação. Existe um senso comum muito forte na estética de que para a bioestimulação funcionar, o produto precisa machucar a pele por dentro. Nossa, sim. Tipo, gerar uma grande inflamação para forçar a produção de uma cicatriz disfarçada de colágeno. Essa crença é uma herança pesada da geração anterior de bioestimuladores, especialmente produtos à base de PLLA, que é o ácido polialilático. De fato, o mecanismo do PLLA depende muito de criar uma reação inflamatória prolongada, sabe? Uma resposta severa de corpo estranho para obrigar a derme a se defender, gerando fibrose celular. Porém, o estudo de Naug, publicado em 2023, mapeou o comportamento imunológico da hidroxiapatita de cálcio e descobriu um ambiente completamente distinto e pacífico. Pacífico de que forma? O estudo revela que a hidroxiapatita recruta um número bem mínimo de células de defesa inicial. Mas a grande sacada está no comportamento dos macrófagos, que são os faxineiros do corpo. Em ambientes muito agressivos, eles assumem um perfil chamado M1, que é altamente inflamatório, focado em destruir o material invasor. Liberando toxinas e radicais livres. Isso. Mas diante das esferas de cálcio do RADS, os macrófagos assumem espontaneamente o perfil M2. O M2 é meio que o engenheiro civil da célula. Ele desliga a inflamação, promove o reparo tecidual, a angiogênese e constrói um colágeno organizado e fisiológico. Não tem estresse crônico. A construção ocorre em harmonia com a biologia. Sensacional. Uma construção limpa, guiada por sinais de tração mecânica em vez de pânico do sistema imunológico. E o próprio desaparecimento do produto finaliza isso, né? As esferas não precisam ser fagocitadas violentamente. Elas se dissolvem num processo químico silencioso, liberando cálcio e fosfato, que já pertencem ao corpo humano. É o ápice da integração biológica. E quando a gente traduz toda essa montanha de dados moleculares para a prática clínica, ali na maca do consultório, tudo faz absoluto sentido. É por isso que, ao estudarmos o método Natural Up, criado pelo Dr. Gustavo Martins, a gente percebe que a escolha do RADS Plus não é uma preferência comercial, é precisão científica mesmo. Com certeza. E construída por macrófagos de reparação. É isso que garante resultados que envelhecem bem com o paciente. E dominar essa via da mecanotransdução não é só um detalhe técnico, é a própria essência de oferecer tratamentos duráveis e seguros. Olha, por ter tido um contato mais profundo com a lógica dessas revisões bibliográficas, fica muito claro o valor de uma formação continuada. E aqui cabe um convite sincero para a nossa audiência, para quem está acompanhando essa análise, os alunos da área. Estudar com o Dr. Gustavo Martins é, sem exagero,
um divisor de águas. Eu assino embaixo. Ele tem uma habilidade impressionante de pegar essa ciência de ponta e aplicar numa rotina clínica real. Ele é um excelente professor, mestre e especialista, mas o que mais chama a atenção é que ele ama demais o que faz, tanto ensinar quanto atender os pacientes dele. É um profissional ímpar e humano. Quem puder entrar para a mentoria ampla facial, faça isso, é indispensável. Concordo plenamente. É a união do rigor investigativo com a destreza clínica. E, bom, para finalizar a nossa imersão de hoje, estimulando esse exato raciocínio crítico nos alunos, eu trago uma reflexão provocativa final para o pessoal pensar. Maravilha, manda lá o que temos para fechar. Bom, se a gente acabou de detalhar que a abertura do canal de cálcio celular e a neocolagênese dependem inteiramente do estiramento da matriz, da tensão mecânica e do contato físico desimpedido com a esfera após o gel desaparecer, fica a pergunta. Qual? Até que ponto os movimentos naturais do rosto do próprio paciente podem otimizar esse resultado? Será que, passados os meses iniciais, o simples ato de sorrir constantemente, articular expressões faciais fortes durante a fala, ou mesmo uma rotina de massagens faciais musculares vigorosas e bem direcionadas, poderiam atuar como forças de tração mecânicas extras? Nossa! Será que a vida em movimento e o uso constante do rosto agem puxando essas células e criando gatilhos adicionais contínuos para gerar ainda mais colágeno sobre esse arcabouço? Uau! A musculatura puxando a rede e apertando os botões sem parar ao longo dos meses. O segredo de um resultado excepcional pode estar literalmente na alegria de movimentar o rosto. Fica a reflexão para estudar e testar na clínica. Muito obrigado pelo papo de hoje e até a próxima imersão.